França do final do século XVIII era um país contraditório. Ao mesmo tempo que detinha grandes riquezas, era também extremamente pobre. Sua sociedade era estamental, ou seja, dividida em 3 estados. O primeiro, composto pelo clero, o segundo, do qual fazia parte a nobreza, e o terceiro estado, formado pelo povo. Dentre eles, a burguesia, pequenos proprietários e sans-culottes, assim chamados por não terem dinheiro para comprar as calças que estavam em voga na França daquele período. Todos eram governados pelo rei absoluto, Luís XVI, que sintetizou em sua célebre frase a máxima da monarquia absolutista ao dizer: "O Estado sou eu". Ele subiu ao trono em 1774, em meio às grandes crises. Isso porque o país havia se envolvido com 2 guerras que resultou em inúmeros gastos, uma contra a Inglaterra, chamada Guerra dos 7 Anos, e outra pela independência dos Estados Unidos da América. Para além disso, o grande contingente populacional que dava ao país o título de nação mais populosa da Europa e a escassez agrícola provocada pela seca e invernos rigorosos aumentava a insatisfação popular. Diante desses fatos, o ministro da Economia apresentou diante da Assembleia dos Notáveis um projeto que planejava incluir o primeiro e o segundo estado na arrecadação de impostos para pagar a dívida real. No entanto, o projeto não foi aprovado, o que levou o rei a convocar após 175 anos a Assembleia Geral, que basicamente era a reunião dos representantes do terceiro estado para resolverem problemas que o rei não conseguia solucionar. Acontece que cada estado possuía apenas um voto e só eram unânimes em um ponto, na limitação dos poderes reais. Enquanto os 2 primeiros relutavam em serem obrigados a pagar impostos, o terceiro, formado principalmente por burgueses e pequenos proprietários, desejava discutir reformas políticas e sociais. Luís XVI, vendo o colapso político em cena, tentou dissolver a Assembleia e, em retaliação, os representantes do terceiro estado invadiram a sala de jogo da Pela, uma espécie de tênis de mesa do século XVIII, prometendo só sair dali quando houvesse a votação para a criação de uma Constituição francesa. A medida ganhou adeptos do baixo clero e da nobreza liberal e com isso formou-se a Assembleia Nacional Constituinte. O rei então tomou medidas drásticas, dentre elas a demissão do ministro da Economia, Jacques Necker, que havia apoiado importantes medidas. Em resposta ao rei, a população toma as ruas e o campo, sendo este com maior violência, provocando um período de grande medo, fazendo com que nobres, incluindo o rei Carlos X, fugissem do país. Em 14 de julho de 1789, populares armados invadem o Arsenal dos Inválidos à procura de munição e, em seguida, rumo à Bastilha, antiga prisão para onde o rei mandava seus opositores políticos. Ao tomarem a Bastilha para se apoderarem da pólvora lá armazenada, a população, em tese, derrubou de fato o antigo regime, pois se conseguiram tomar o principal monumento simbólico do poder absoluto, poderiam ir além, e foi o que aconteceu. Em 26 de agosto, a Assembleia Nacional Constituinte divulgou a primeira Constituição, tendo como introdução a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, com seus principais ideais revolucionários, a liberdade, igualdade e fraternidade. Essa Constituição foi inspirada na Declaração de Independência dos Estados Unidos da América e no pensamento iluminista, defendendo o direito a todos, a liberdade, propriedade, igualdade jurídica e a resistência à opressão. A Assembleia Constituinte, no período de sua atuação, que durou de 1789 a 1791, suprimiu privilégios, separou a Igreja do Estado, transformou padres funcionários públicos por meio da Constituição Civil do Clero e criou uma lei que proibia sindicatos de trabalhadores e greves. Com isso, aumentava aqueles que desejavam uma contra-revolução. A Áustria e a Prússia já haviam mostrado apoio à família real, inclusive oferecendo refúgio. Porém, durante a fuga, o rei foi descoberto e obrigado a voltar. Como traidor, Luís XVI foi absolvido pela Assembleia Nacional e mantido como monarca, e pouco depois a Constituição Francesa implementou a monarquia constitucional, na qual o rei perdeu seus plenos poderes e houve uma separação entre os poderes legislativo, judiciário e executivo. Também foi instaurado o voto censitário, ou seja, só podia participar ativamente da política aqueles que tivessem dinheiro ou propriedade. Em resumo, a Constituição de 1791 estabeleceu as linhas gerais para o surgimento de uma sociedade burguesa e capitalista no lugar da feudal e aristocrática. Logo, a alta burguesia adotou uma postura conservadora, afirmando que as mudanças necessárias já haviam sido feitas. Porém, a situação do povo mais pobre pouco ou nada havia mudado. A ameaça da invasão vinda da Áustria e da Prússia
somada com a insatisfação popular com o perdão concedido ao rei, fez com que a Assembleia Nacional convocasse a eleição de uma Convenção Nacional. A convenção foi preenchida por 3 tipos principais de revolucionários: os girondinos, conservadores da alta burguesia temerosos de uma radicalização popular; os jacobinos, liderados por radicais da baixa burguesia e sans-culottes; e os chamados pântanos ou planícies, que em geral eram representantes que votavam na proposta com mais chances de ser aprovada. Dirigida inicialmente pelos girondinos, a convenção tinha postura revolucionária apenas na política externa, de combate à contra-revolução, enquanto era conservadora ao tentar preservar a vida do rei e se acomodar com a nobreza. Ao ser descobertos os documentos comprometedores do rei Luís XVI com a Áustria, a população enfurecida saiu às ruas e deu início ao governo jacobino, período revolucionário mais radical liderado por Maximilien Robespierre. Apesar de conhecido como Grande Terror, na qual milhares de pessoas foram detidas, julgadas e decapitadas pela guilhotina, esse governo instaurou a República, estabeleceu o tabelamento de preços e salários e combateu a contra-revolução. No entanto, o terror revolucionário e as execuções públicas diárias fizeram com que a burguesia, desejosa por paz nos negócios, realizasse por meio de uma rápida manobra parlamentar o golpe 9 do Tremedor, que recebeu esse nome por corresponder ao calendário revolucionário. Assim foi instaurado o Diretório, último período revolucionário, com governo girondino e volta das medidas antes estabelecidas. Robespierre e seus partidários tomou do próprio veneno ao serem guilhotinados na madrugada seguinte ao golpe. O Diretório permaneceu até 1799, quando Napoleão Bonaparte tomou o poder e assim teve fim a Revolução Francesa.